Experiência prévia em clima frio. É, antes de tudo, um teste brutal de engenharia térmica, gestão energética e compreensão das leis fundamentais da física aplicada à escala humana. Nessa faixa de frio extremo, o corpo humano perde calor a uma velocidade exponencial. E qualquer estrutura que não seja especificamente projetada para essas condições torna-se, em poucos minutos ou horas, uma armadilha silenciosa e potencialmente letal. A maioria das tendas, barracas, iglus sintéticos e abrigos portáteis considerados adequados para o inverno ou mesmo classificados para expedições polares falha catastroficamente nesse patamar térmico, não por falta de intenção comercial ou por negligência dos fabricantes, mas por ignorar ou subestimar as dinâmicas complexas da transferência de calor, da termodinâmica de fluidos, da ciência dos materiais sob estresse criogênico e da fisiologia humana em estado de déficit energético severo. Compreender por que os abrigos convencionais colapsam em a 50 graus Celsius exige uma análise profunda e multidisciplinar, que atravessa desde os princípios da condução térmica até os limites metabólicos do organismo, passando pela meteorologia de microclimas e pela mecânica estrutural aplicada a ambientes hostis. O primeiro ponto de ruptura está na natureza agressiva e não linear da perda térmica em temperaturas extremas. As leis da termodinâmica deixam de operar em escalas previsíveis quando o gradiente térmico entre o interior e o exterior ultrapassa limites críticos. Em a 50 graus Celsius, a diferença de temperatura em relação à temperatura corporal média de repouso, aproximadamente 37 graus Celsius, excede os 80 graus Celsius. Esse abismo térmico transforma qualquer superfície, costura, zíper, piso ou ponto de ancoragem em um canal de fuga de calor altamente eficiente. Abrigos convencionais, mesmo os rotulados como 4 estações ou expedição, são projetados e testados para condições que raramente vão além de 20 graus Celsius ou 25 graus Celsius. Suas especificações de isolamento, espessura de tecido, tratamento de superfície e arquitetura de camadas são calibradas para um equilíbrio entre peso, portabilidade, custo e proteção moderada. Quando expostos a 50 graus Celsius, esse equilíbrio se desmorona rapidamente. A condutividade térmica dos materiais padrão aumenta com o frio intenso, especialmente quando a umidade residual, quando o tecido sofre microfraturas por contração térmica diferencial ou quando as camadas de ar interno são comprimidas pelo vento ou pelo peso do ocupante. O nylon de alta densidade, o poliéster hipstop e até mesmo as espumas de poliuretano expandido ou fibras sintéticas ocos, comuns em tendas de alta performance, perdem eficiência isolante porque suas estruturas celulares ou entrelaçamentos se compactam, reduzindo drasticamente o volume de ar parado. É crucial entender que, em isolamento térmico, não é o material em si que protege, mas o ar imóvel que ele consegue reter. Sem ar estagnado e seco, não há barreira térmica efetiva, e o frio externo penetra por difusão molecular acelerada. Além disso, o fenômeno da ponte térmica torna-se implacável e quase invisível em abrigos convencionais. Estruturas que utilizam hastes de alumínio, fibra de vidro, arcos tensionados ou até mesmo costuras reforçadas com fitas termoceladas criam caminhos de baixa resistência térmica para a fuga de calor. Em a 50 graus Celsius, o metal das hastes congela instantaneamente ao entrar em contato com o ar externo ou com a neve acumulada, atuando como um radiador invertido que suga o calor do interior e o dissipa para o ambiente gelado. Mesmo quando isoladas com capas de espuma ou revestimentos plásticos, essas proteções são insuficientes, pois o frio extremo penetra por microcanais, juntas mal vedadas ou por simples condução através dos pontos de fixação. O resultado é um interior que, paradoxalmente, parece intacto e protegido, mas que na realidade mantém pontos estratégicos de resfriamento acelerado, formando bolsões de frio que reduzem a temperatura média interna em 10 a 15 graus Celsius em relação ao esperado ou anunciado. Esse efeito é particularmente perigoso porque é silencioso e progressivo. O ocupante não sente o frio penetrando por uma única fresta óbvia, mas sim um declínio constante e imperceptível da temperatura ambiente, que esgota as reservas energéticas do corpo sem gerar alarmes imediatos. A sensação de frio nas costas ou pés gelados mesmo com botas é, muitas vezes, o primeiro sintoma de uma falha sistêmica de isolamento que já está em curso. A gestão da umidade representa outro calcanhar de Aquiles dos abrigos convencionais em condições extremas, e é frequentemente o fator decisivo entre a sobrevivência e a hipotermia avançada. A cada respiração, o ser humano exala aproximadamente 40 ml de vapor d'água por minuto em repouso, volume que pode dobrar ou triplicar com atividade física ou estresse. Em um espaço fechado de 2 a 3 metros cúbicos,
típico de tendas para 1 ou 2 pessoas. Isso significa que, em apenas 2 horas, mais de 4 litros de umidade são liberados no interior do abrigo. Em temperaturas moderadas ou mesmo em frio leve, essa umidade pode ser dissipada por ventilação natural, absorvida por materiais higroscópicos ou condensada de forma controlada. Em a 50 graus Celsius, no entanto, o vapor não tem para onde ir. Ao entrar em contato com superfícies internas cuja temperatura está abaixo do ponto de orvalho, que, nesse caso, encontra-se profundamente abaixo de zero, a umidade condensa e congela quase instantaneamente. O gelo formado não é inofensivo. Ele adere às paredes internas, ao forro, aos sacos de dormir, às roupas técnicas e até aos equipamentos eletrônicos. Com o tempo, essa camada de gelo funciona como um condutor térmico de alta eficiência, acelerando a perda de calor e reduzindo a eficácia do isolamento em mais de 60%. Pior ainda quando o ocupante se move, rola no saco de dormir ou o abrigo é levemente comprimido pelo vento ou pela neve acumulada. O gelo se fragmenta, criando microaberturas por onde o ar gelado penetra por convecção forçada. Esse ciclo de condensação-congelação-fragmentação é contínuo, autoalimentado e destrutivo. E os abrigos convencionais não possuem sistemas de drenagem passiva, barreiras de vapor inteligentes, membranas respiráveis com gradiente de pressão controlado ou ventilação diferencial capaz de quebrá-lo. Muitos fabricantes tentam resolver o problema com tecidos impermeáveis e respiráveis, mas em a 50 graus Celsius, a permeabilidade ao vapor é irrelevante se não houver um mecanismo termodinâmico ativo ou semiativo para direcionar a umidade para fora antes que ela congele. Sem isso, o abrigo torna-se uma câmara de úmido congelado, onde a sobrevivência é medida em horas, não em dias, e onde a desidratação paradoxal, perda de líquidos por respiração acelerada e sudorese não percebida, se soma à hipotermia. A estrutura mecânica também cede sob o estresse térmico, meteorológico e operacional característico de invernos brutais. Em a 50 graus Celsius, os materiais poliméricos, as fitas adesivas, os zíperes metálicos ou plásticos, os ilhós e até as costuras perdem ductilidade e resistência ao impacto. O nylon torna-se quebradiço. O poliuretano racha com a contração diferencial. As soldas ultrassônicas ou colas industriais que selam as costuras à prova d'água descolam-se quando submetidas a ciclos de congelamento e degelo parcial. Um vento de 40 a 60 km/h, comum em regiões polares, estepes geladas ou de alta montanha, exerce uma pressão dinâmica que, combinada com a rigidez do material congelado, transforma uma simples rajada em um evento estrutural crítico. As hastes de tendas convencionais, projetadas para flexionar e absorver impactos em condições temperadas, tornam-se frágeis como vidro temperado. Uma pequena torção durante a montagem, um acúmulo desigual de neve na cobertura, a expansão térmica do ar interno aquecido ou até mesmo a vibração contínua do vento podem provocar o colapso repentino da estrutura. Quando isso acontece, não há apenas perda de abrigo. A exposição direta a um ambiente que causa queimaduras de frio de 2º grau em menos de 5 minutos, congelamento de extremidades em 10 minutos e hipotermia profunda com perda de consciência em menos de 1 hora. A falha estrutural não é um acidente raro ou uma questão de má sorte. É uma consequência estatisticamente inevitável quando se utiliza equipamento fora de sua faixa operacional projetada, especialmente quando as especificações de teste não incluem simulações reais de frio extremo combinado com umidade e vento. Do ponto de vista fisiológico, a ineficiência dos abrigos convencionais em a 50 graus Celsius cria um déficit energético insustentável e silenciosamente progressivo. O corpo humano gasta cerca de 80 a 100 calorias por hora apenas para manter a temperatura basal em repouso e em ambiente termoneutro. Em frio extremo, esse gasto pode triplicar ou quadruplicar, dependendo do nível de isolamento disponível, da atividade muscular involuntária, tremores e da eficácia do abrigo. Se a estrutura não retém calor, o organismo entra em estado de termogênese forçada, tremores incontroláveis, vasoconstrição periférica extrema, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, liberação massiva de catecolaminas e cortisol. Esse estado não é sustentável por mais de 24 a 48 horas sem reposição calórica massiva, hidratação controlada e descanso térmico real. Abrigos convencionais, ao falharem em criar um microclima estável e seco, obrigam o corpo a compensar continuamente a perda térmica, esgotando o glicogênio muscular e hepático, desidratando os tecidos, já que a respiração acelerada e a sudorese invisível perdem mais água e eletrólitos, e comprometendo funções cognitivas e motoras. A fadiga térmica leva a erros de julgamento, perda de coordenação,
apatia, confusão mental e, finalmente, a inconsciência. Em a 50 graus Celsius, a linha entre conforto relativo e emergência vital é tênue e depende quase exclusivamente da integridade do abrigo e da capacidade de manter umidade e temperatura sob controle. Quando essa integridade é comprometida por falhas de design, a sobrevivência deixa de ser uma questão de preparo físico ou mental e passa a ser uma questão de tempo e de sorte. Historicamente, registros de expedições polares, missões militares em regiões árticas e subárticas, acidentes de montanhismo de alta altitude e relatos de sobreviventes em situações de isolamento corroboram essa análise de forma consistente e alarmante. Relatórios técnicos e diários de campo frequentemente descrevem como tendas de alta qualidade ou recomendadas para expedições falharam não por desgaste óbvio ou mau uso, mas por uma combinação sutil e cumulativa de condensação interna não gerenciada, perda de pressão térmica, rigização de materiais, infiltração de ar frio por pontos não previstos e falha na vedação de pisos. Em muitos casos, os ocupantes foram forçados a abandonar o abrigo original e construir estruturas de emergência com neve compactada, galhos, roupas acumuladas ou até mesmo escavações no gelo, demonstrando que, no limite fisiológico, a engenharia natural, o conhecimento empírico e a adaptação criativa superam produtos comerciais não adaptados ao regime térmico real. Esses episódios não são anomalias estatísticas ou casos isolados de erro humano. São sintomas claros de um descompasso estrutural entre o marketing de equipamentos extremos e a realidade física e biológica do frio severo. A indústria tende a otimizar para condições de laboratório controlado, para médias sazonais ou para testes de resistência mecânica isolada, ignorando que a 50 graus Celsius não é apenas mais frio. É um regime térmico qualitativamente diferente, onde as regras de sobrevivência mudam drasticamente, onde a umidade se torna inimiga, onde o ar parado é ouro e onde cada grau perdido dentro do abrigo significa horas a menos de vida. Em síntese, a falha dos abrigos convencionais em a 50 graus Celsius é multifatorial, sistêmica, previsível e, sobretudo, evitável com o conhecimento adequado. Ela não decorre de um único defeito de fabricação ou de uma escolha errada de material, mas de uma cadeia de vulnerabilidades que se reforçam mutuamente: materiais inadequados para o gradiente térmico extremo, gestão inexistente ou mal projetada de umidade interna, pontes térmicas não mitigadas, fragilização estrutural por frio combinado com vento, incompatibilidade fisiológica com o déficit energético acelerado e ausência de sistemas passivos ou semiativos de regulação microclimática. Enquanto essas estruturas forem tratadas como extensões de abrigos temperados, apenas com mais camadas, tecidos mais grossos ou revestimentos à prova d'água, continuarão a falhar quando o termômetro cruzar o limiar crítico e o ambiente impor suas leis implacáveis. A sobrevivência em um inverno brutal não se conquista com improvisos, com mitigações tardias ou com equipamentos genéricos rotulados como extremos por conveniência comercial. Exige um redesenho radical desde a física básica até a ergonomia do usuário, desde a seleção molecular dos materiais até a arquitetura do fluxo de ar. É nesse contexto que a inovação deixa de ser opcional ou meramente competitiva e torna-se questão de vida ou morte, e é exatamente por isso que a busca por uma solução. Como a nova tenda não é apenas uma ruptura conceitual que define a nova tenda, não reside em uma única descoberta miraculosa ou na aplicação isolada de um material exótico, mas sim na integração sinérgica de uma arquitetura multicamada projetada a partir dos princípios da termodinâmica de não equilíbrio, da ciência dos materiais de baixa condutividade e da engenharia de microclimas controlados. Enquanto os abrigos convencionais tentam segurar o frio do lado de fora com barreiras espessas, estanques e estáticas, a nova tenda opera sob um paradigma oposto e substancialmente mais sofisticado. Ela não luta contra o frio de forma bruta. Ela gerencia o fluxo de energia térmica com precisão cirúrgica, criando um ecossistema interno que se autorregula. Retém a energia metabólica do ocupante e neutraliza os vetores de perda antes que se tornam cumulativos ou irreversíveis. Esse salto tecnológico só foi possível porque a engenharia por trás da estrutura abandonou definitivamente a lógica aditiva. Mais tecido igual mais calor ou camada grossa igual proteção garantida. E adotou uma abordagem sistêmica, onde cada extrato cumpre uma função termodinâmica específica. Cada material foi selecionado por seu comportamento sob gradientes extremos e cada interface foi projetada para eliminar pontes térmicas, condensação parasitária, dissipação convectiva e perda radiativa. O resultado é um abrigo que, em condições de a 50 graus Celsius, não apenas mantém o calor, mas o otimiza,
transformando o corpo humano e seus resíduos energéticos em um sistema de aquecimento autossustentável, eficiente e previsível ao longo de ciclos prolongados de exposição. No cerne dessa inovação está a seleção e o arranjo matemático de materiais de isolamento térmico de última geração, cuja eficiência não se mede pela espessura volumétrica ou pelo peso bruto, mas pela capacidade intrínseca de manter ar estagnado, seco e estratificado em escalas microscópicas, mesmo sob compressão mecânica contínua, vibração estrutural ou variações bruscas de umidade relativa. A camada primária de isolamento da nova tenda utiliza uma matriz híbrida avançada composta por aerogel de sílica modificado com dopantes de carbono de alta superfície específica, disperso em uma malha tridimensional de nanofibras de poliéter-etercetona, PEC, e reforçado com microesferas ocas de vidro borosilicato de parede ultrafina. Essa combinação é intencional e fisicamente justificada o aerogel, reconhecido por sua condutividade térmica ultrabaixa, na faixa de 0,012 a 0,018 WM/K. Oferece uma barreira quase absoluta à condução molecular, enquanto as nanofibras criam uma rede capilar entrelaçada que impede a migração de partículas, a sedimentação do aerogel e a compactação do material sob pressão mecânica repetida. As microesferas, por sua vez, atuam como células de ar seladas em escala milimétrica, distribuindo a carga térmica de forma isotrópica e impedindo que o frio se propague por caminhos preferenciais ou por efeito de percolação. Diferente das espumas de poliuretano tradicionais, das fibras de poliéster ocos ou dos isolantes de lã sintética, que perdem entre 30% e 45% de sua eficiência quando comprimidas por apenas 15% a 20% de sua espessura original. Essa matriz híbrida mantém 91% a 93% de sua resistência térmica mesmo sob cargas sustentadas de 60 kgm sobrescrito 2, simulando com margem de segurança o peso combinado de um ocupante, equipamentos de sobrevivência ou acúmulo de neve úmida. Essa estabilidade dimensional e térmica é crítica em a 50 graus Celsius, onde a perda de loft, volume de ar retido e imóvel, é a principal causa de falha térmica em abrigos convencionais e onde a compactação, por menor que seja, abre vias diretas para a hipotermia. Sobre essa matriz isolante estrutural, a nova tenda incorpora uma camada funcional de materiais de mudança de fase, PCM, fase change material, de base bioorgânica, microencapsulado em polímeros termorresistentes e distribuído de forma gradiente e não uniforme conforme a distância do ponto de contato direto com o ocupante. Os PCMS funcionam como baterias térmicas passivas quando a temperatura interna do microclima se aproxima de seu ponto de transição cristalino, ajustado entre 19 graus Celsius e 23 graus Celsius para otimização fisiológica e conservação energética. O material absorve o excesso de calor latente, fundindo-se em escala microscópica e impedindo o superaquecimento, a sudorese involuntária e o desconforto que levam à exposição térmica durante o sono. Quando a temperatura interna começa a declinar, o material solidifica-se de forma controlada, liberando calor de maneira constante e homogênea, sem picos ou quedas bruscas. Esse mecanismo termodinâmico passivo elimina as oscilações que desestabilizam o microclima, reduz a necessidade de ventilação corretiva e, consequentemente, a perda simultânea de umidade e calor, e mantém uma curva de temperatura interna quase plana ao longo de 14 a 18 horas de repouso ou atividade mínima. Em testes padronizados com manequins térmicos e ocupantes reais em câmaras criogênicas, essa camada reduziu a amplitude térmica noturna em 67% comparada a abrigos de referência de mesma classe, mantendo o usuário estritamente na zona de conforto homeostático sem qualquer consumo adicional de combustível ou energia externa. O uso histórico de PCM em abrigos portáteis era severamente limitado pelo peso excessivo, pela rigidez estrutural, pela migração de cápsulas e pela degradação química após ciclos repetidos de fusão-solidificação, mas a microencapsulação em matriz polimérica flexível com núcleo de sílica porosa resolveu esses gargalos de engenharia, permitindo que o material se dobrasse, enrolasse, comprimisse e retornasse à forma original sem perder integridade funcional ou capacidade de troca térmica. A camada externa da nova tenda é igualmente revolucionária, pois abandona radicalmente o conceito industrial de barreira estanque e impermeável em favor de uma pele termorreativa e respirante com gradiente de permeabilidade controlado por pressão diferencial. Desenvolvida a partir de um laminado de poliuretano termoplástico, TPU, de alta cristalinidade, com poros nanométricos funcionalizados com grupos hidrofóbicos de fluorcarboneto e canais de ventilação passiva orientados por simulação de dinâmica de fluidos computacional, CFD.
Essa membrana opera sob um princípio físico de equilíbrio de pressão de vapor. Ela permite a saída seletiva do excesso de umidade interna quando a pressão parcial dentro do abrigo excede a externa, mas bloqueia ativamente a entrada de ar frio, partículas de gelo em suspensão e aerossóis criogênicos quando a pressão externa é maior ou quando há rajadas de vento. Os canais microestruturados são orientados em ângulos específicos, entre 35 graus e 55 graus em relação à horizontal, que induzem o efeito de chaminé térmica natural, criando microcorrentes de convecção ascendente que drenam o vapor d'água antes que ele atinja a superfície de condensação ou o ponto de orvalho interno. Em a 50 graus Celsius, onde a umidade congela instantaneamente ao contato com qualquer superfície cuja temperatura esteja abaixo de 5 graus Celsius, esse sistema de drenagem passiva e contínua é a diferença absoluta entre um abrigo que se transforma progressivamente em uma câmara de gelo interno e um que permanece seco, respirável e termicamente estável por dias consecutivos. A membrana também incorpora um nano-revestimento fotocatalítico baseado em dióxido de titânio dopado com nitrogênio e prata iônica, que, sob exposição mínima à luz ultravioleta natural, mesmo em dias nublados, com reflexão da neve ou em crepúsculos polares, decompõe traços de compostos orgânicos voláteis, odores e micro-organismos suspensos, mantendo a qualidade do ar interno sem necessidade de filtros mecânicos densos que geram resistência ao fluxo, aumentam a umidade relativa ou exigem troca frequente. Essa camada externa é integrada à estrutura isolante por meio de soldagem ultrassônica de precisão e colagem por plasma frio, eliminando totalmente os pontos de perfuração por agulha, que são estatisticamente os principais vetores de infiltração, falha de vedação e perda térmica em abrigos costurados tradicionalmente. A arquitetura de camadas da nova tenda não é linear, homogênea ou simétrica, mas radial, adaptativa e zonal. O abrigo emprega um sistema de isolamento por densidade variável, onde a composição, espessura e orientação dos materiais são calibradas conforme a exposição térmica, mecânica e ambiental de cada painel. A base do abrigo, que sofre maior contato direto com o solo permafrost, acúmulo de neve, irradiação térmica descendente e compressão constante, recebe uma camada adicional de espuma de elastômero fechada com células preenchidas por gás argônio de alta pureza, um isolante criogênico estável e inerte até 196 graus Celsius, que praticamente elimina a condução por contato com superfícies congeladas. As paredes laterais, expostas ao vento cruzado, à abrasão por partículas de gelo e à radiação difusa, utilizam uma malha tridimensional de fibras aramídicas de alto módulo entrelaçadas com filamentos de cobre.